Antes de Lia Porter vir ao mundo, o seu irmão Max estava muito ansioso. Ele não via a hora de finalmente ter uma irmãzinha com quem pudesse brincar e cuidar. Eles nasceram e cresceram em Pueblo, uma cidade localizada no estado do Colorado. Eles eram os melhores amigos um do outro, e desde muito cedo, Lia gostava de fantasiar filmes em sua mente, criando peças de teatro para ela e o seu irmão encenarem no porão de sua casa. Max também gostava da brincadeira, e quando Lia entrou em um grupo de teatro da escola, ele sempre a acompanhava nos ensaios e apresentações. Os dois eram excelentes alunos e tinham as melhores notas do colégio. No ensino médio, eles faziam as mesmas atividades extracurriculares e eram realmente inseparáveis. Essa forte amizade entre irmãos era muito bem vista por todos, e seus pais tinham orgulho de terem filhos tão unidos. Quando Max foi para a faculdade para estudar massoterapia, Lia decidiu que o seguiria e se matriculou no mesmo curso. Mas foi aí que a vida feliz dos dois irmãos começou a mudar drasticamente. A vida universitária de Lia era tranquila no início, e ela logo se adaptou à rotina estudantil de uma grande faculdade. Porém, como era mais nova que Max, ele concluiu os estudos antes dela, e a partir daí, Lia começou a apresentar mudanças de comportamento sem o seu irmão mais velho por perto. Mesmo assim, tudo ia bem, e o seu irmão a visitava sempre que podia no campus da universidade, mas depois ele arranjou um emprego e teve que se mudar para a Califórnia. Isso foi um duro golpe para Lia. Agora, ela teria que aprender a se virar sozinha, sem o seu melhor amigo e irmão. Não demorou muito para ela cair numa neurose profunda e perder completamente o controle de suas ações. Segundo Renee Jackson, a mãe de Lia, a sua filha parecia estar ficando muito deprimida. Ela passava o dia triste e chorava descontroladamente, e sempre que ligava para os pais, a sua voz parecia sem emoção. Para piorar tudo isso, ela tinha terminado recentemente com o seu namorado. Talvez ela procurasse em outra pessoa o ombro amigo do seu irmão, e devido às suas exigências, o relacionamento dela durou apenas alguns meses. No meio disso tudo, Lia passou a usar entorpecentes. Quando Max ligou para a irmã a pedido de sua mãe, ele disse que Lia assumiu que estava viciada, e por mais que tentasse, ela não conseguia se livrar. Ele a alertou sobre os perigos, mas também queria continuar apoiando as suas ações, acreditando que se desse a confiança que ela precisasse, talvez ela não buscasse refúgio nessas coisas. Mas infelizmente, isso não aconteceu. Com apenas 19 anos e com um turbilhão de sentimentos distorcidos em sua cabeça, Lia decidiu abandonar a faculdade e se mudou para Denver, capital do estado do Colorado, segundo ela, com um homem que tinha acabado de conhecer. Ao saber disso, Max e Renee começaram a ficar mais preocupados, principalmente com o rumo que a jovem estava tomando. Parece que o romance repentino terminou tão rápido como começou, e Lia se mudou novamente para uma cidade chamada Westminster. Lá, ela procurou um homem chamado Christopher Wade e alugou um quarto no mesmo complexo de apartamentos dele. Christopher era amigo de Max desde o ensino médio e sempre foi apaixonado por Lia, apesar de não receber muita atenção dela. Ele e Max conversaram ao telefone, e Christopher disse que tentaria ajudar a irmã do amigo a largar o vício. No fim, Christopher só a deixou mais confusa do que antes. Ele passou a fazer várias publicações em suas redes sociais, marcando a jovem em tudo, e sempre que ela postava alguma coisa, ele deixava um comentário com segundas intenções. Mesmo assim, Max acreditava que o seu amigo de infância só estava querendo animar a sua irmã e fazê-la se sentir importante novamente. Então, no dia 3 de junho de 2014, Lia simplesmente desapareceu. Max e Renee ligaram várias vezes e mandaram diversas mensagens de texto para ela, mas a jovem não respondia e nem atendia as ligações. Eles entraram em pânico e resolveram ligar para Christopher, porque ele seria a última pessoa próxima deles que a teria visto. Porém, Christopher disse que a última vez que a viu foi na noite anterior, quando ela recebeu uma mensagem que a deixou nervosa. Depois disso, ela saiu e entrou em um caminhão branco com um homem desconhecido. Max e Renee sentiram que o rapaz não estava falando a verdade e decidiram chamar a polícia. Eles disseram que Christopher Wade foi a última pessoa a ver Lia e que provavelmente estava mentindo.
Quando a polícia o levou para o interrogatório, ele contou a mesma história que havia contado antes, mas acrescentou mais alguns detalhes, dizendo que foi com Leah a um restaurante chamado Boston Market para jantar. Depois, voltaram para o seu apartamento, onde conversaram um pouco e jogaram videogame. Pouco depois, foi quando Leah recebeu a mensagem e partiu no caminhão branco com um homem desconhecido. A polícia fez uma perícia no carro de Christopher e encontrou vários pertences de Leah dentro do veículo. Eles também tentaram encontrar vestígios do DNA da jovem, mas não havia nada. Desde o início, Christopher parecia extremamente cooperativo e respondeu todas as perguntas calmamente. Ele também parecia estar muito preocupado com o sumiço de Leah e fez várias publicações em suas redes sociais pedindo ajuda para encontrá-la. Mesmo assim, tanto a família quanto os detetives tinham a sensação de que Christopher estava escondendo algo. Então, a polícia começou a investigá-lo mais a fundo, principalmente a sua vida pessoal, e encontraram algumas informações perturbadoras. Christopher havia sido expulso do exército devido a uma denúncia de agressão contra um colega. Ele também já tinha passagem por algumas clínicas psiquiátricas para tratar de um transtorno mental que o tornava muito agressivo. No ensino médio, Christopher tentou forçar relações com uma garota, mas foi surpreendido pela mãe dela, que estava em casa e ele não sabia. Enquanto isso, Max foi para o Colorado e contratou um detetive particular para ajudar nas investigações. O detetive descobriu, através do depoimento de ex-colegas de classe, que Christopher mantinha um diário onde escrevia sobre as suas fantasias mais sádicas. Entre outras coisas, ele escreveu sobre o seu desejo de manter garotas presas para o seu prazer e detalhava todas as atrocidades que gostaria de realizar. Tudo naquele diário, de acordo com esses colegas de classe, girava em torno de possessão e tirar a vida de alguém. Quando a polícia revistou seu apartamento, encontrou manchas de sangue, algumas delas grandes, que foram limpas com água sanitária. Uma grande quantidade foi encontrada em seu colchão e o material foi enviado para análise, mas o resultado foi inconclusivo. Os policiais também encontraram em seu computador um histórico de pesquisa na internet muito bizarro, que mostrava diversos sites com conteúdo infantil proibido e conteúdo adulto pesado. Além disso, em suas gavetas do armário, tinha um grande número de calcinhas que ele disse que era para uso próprio, pois achava elas mais confortável do que cuecas. Infelizmente, os investigadores não conseguiram conectá-lo com o desaparecimento de Leah, e todas as evidências encontradas se mostraram meramente circunstanciais. Mesmo assim, a polícia o liberou, porém o manteve sob vigilância na esperança de que eles o levassem até onde Leah estava. Max e René precisavam de respostas, eles não aguentavam mais a angústia e a incerteza. Então, Max decidiu que era hora de resolver esse problema com as suas próprias mãos. Ao invés de confrontar e exigir que Christopher lhe contasse o que aconteceu com a sua irmã, Max se aproximou dele, mandando mensagens dizendo que acreditava em sua inocência e que confiava em sua amizade. Talvez para deixá-lo confiante o suficiente para baixar a sua guarda. Max sabia que Christopher era obcecado por cartas de tarô e perguntou se eles poderiam se encontrar para fazer uma leitura e assim poderem resolver o desaparecimento de sua irmã. Ele concordou em encontrá-lo em um parque e durante a leitura das cartas, Max perguntou a Christopher o que aconteceu com a sua irmã, mas ele se esquivava das respostas. Depois de muita insistência, Christopher finalmente contou o que realmente aconteceu naquela noite. Segundo Christopher, depois que ele foi com Leah ao restaurante, eles realmente voltaram para casa, mas não jogaram videogame. Na verdade, tiveram relações. Depois disso, Leah começou a exigir dinheiro, dizendo que precisava comprar entorpecentes, mas ele negou, e ela disse que só se deitou com ele para conseguir o dinheiro. Transtornada, Leah teria ido até a cozinha, onde pegou uma arma branca e passou a ameaçá-lo. Quando ela foi para cima dele, Christopher disse que conseguiu imobilizá-la com um mata-leão, na tentativa de fazê-la soltar a arma branca. Então, Leah desmaiou, e ele acreditou que ela estava apenas inconsciente e que logo se recuperaria, mas depois de alguns minutos, resolveu checar os seus sinais vitais e notou que ela já estava sem vida. Após Christopher contar tudo isso, Max pulou em cima dele e começou a agredi-lo. A sua fúria era tão grande que ele só foi contido após ser imobilizado por 5 pessoas. Quando se recompôs, Max disse a Christopher que tinha gravado toda aquela conversa.
Completamente atordoado com o que tinha acontecido, Christopher disse que iria até a delegacia para confessar o crime. Mas Max não o deixou sair. Ligou para o 911 e obrigou Christopher a confessar o crime pelo telefone. Como a polícia já estava na cola de Christopher, eles chegaram rapidamente e o prenderam. Ele foi acusado de diversos crimes. Seguindo as orientações dos seus advogados, Christopher concordou em se declarar culpado, e o juiz prometeu que ele receberia uma redução de sua pena se levasse as autoridades até o corpo de Leah. Ele disse que colocou o corpo em sacos de lixo, depois em uma mochila e jogou numa lixeira que ficava em um terreno baldio. Porém, o terreno foi vasculhado por 40 dias e só foram recuperados alguns pertences da jovem. Não havia mais nenhum vestígio dela. A família e a polícia acreditam que Christopher estava mentindo, mas ele continuou dando pistas falsas. Para os detetives, ele tirou a vida de Leah após ela ter se negado a dormir com ele. Em 2015, Christopher Wade foi levado a julgamento. Ele foi considerado culpado e condenado a 48 anos de prisão sem direito à liberdade condicional. Graças a Max, um criminoso perigoso estava atrás das grades, e isso mostra até onde as pessoas podem ir para fazer justiça por aqueles que amam. Leah sempre disse que Max era o seu herói, e ele desempenhou um papel crucial mesmo depois dela ter partido. A família de Leah ainda tem esperanças de um dia encontrar o seu corpo, para que ela possa ter um enterro digno. E até hoje, eles mantêm uma página no Facebook chamada Ajude a Encontrar Leah Porter, onde recebem pistas para ajudar a polícia a encontrá-la.